Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Que alegria, que privilégio poder estar aqui, nossa amada igreja, pregar a palavra de Deus esta tarde. Que o Espírito Santo fale a cada um de nós na sua palavra, que esta é viva, poderosa e eficaz. E ela faz a sua obra na minha vida, na sua vida. Como o pastor Carlos disse, nós assumimos recentemente, domingo passado, como pastor da área de família, membresia dessa nossa amada igreja. E eu queria dizer uma coisa para você, no boletim aí que você recebeu, tem meus contatos. Eu estou com 2 números, porque eu já usava um número já há muitos anos, e muitas pessoas têm esse número de WhatsApp. É o terminado no final 00, esse é o do WhatsApp, tá? E o outro é o telefone institucional aqui da igreja, os 2 estão comigo. Você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite. Mas como a gente usa, como meus adolescentes na escola falavam, né? Quem liga é gente idosa. Então, se você não quiser ligar, manda um WhatsApp, tá? Mas não é verdade não, eu ligo. Eu faço ligações ainda. Mas se você quiser, por favor, nosso celular fica ligado 24 horas. E que você se sinta à vontade para nos procurar. Quiser conversar aqui na igreja, nós temos um espaço para poder conversar, orar juntos, buscar na palavra de Deus sabedoria que vem do alto. Amém? Eu creio que aqui nós temos um auditório bem heterogêneo, mas eu creio que todos nós conhecemos alguma história de situação familiar onde houve separação entre entes queridos. Você conhece alguém, talvez na sua família tenha acontecido, onde houve separação, onde houve falta de diálogo durante muitos anos, as pessoas, pela falta de perdão, passaram muito tempo sem falar um com o outro. Talvez você conheça também pessoas que por motivos específicos tenham se isolado em seu próprio mundo fechado. E assim, sumindo do convívio, sumindo da família, criaram um mundo só para si. E na história que eu quero compartilhar da Bíblia hoje com você, nós temos esse contexto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Abra aí na sua Bíblia, eu não coloquei no slide. Pode usar o celular também. Cuidado com as distrações. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Até aí. Nós temos aqui uma parábola, uma história, na verdade, dentro de um diálogo.
Jesus, a essa altura do seu ministério, era muito conhecido, tanto que as pessoas o abordavam sempre querendo algo dele, uma cura, ou, como neste caso, a resolução de um conflito. Jesus já era considerado pela comunidade judaica do seu tempo um rabi. Jesus é chamado de rabi por este homem que o aborda em meio à multidão. A palavra mestre que você tem aí é rabi. Algumas versões da Bíblia usam, mesmo em português, essa expressão. Então esse homem chega a Jesus e disse: Rabi, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então Jesus está cercado por pessoas. Ele já não conseguia entrar e sair dos vilarejos, das cidades, sem ser notado. Todos queriam ouvir, ou sentir, ou receber algo de Jesus. Então nós temos aqui essa história inicial, um irmão que chega a Jesus, o rabi, querendo que Jesus resolva um conflito entre ele e seu irmão. E dentro desse diálogo, Jesus conta uma parábola, uma história que vai dar um ensinamento a esses dois irmãos. Por isso, o nome desta mensagem: dois irmãos, Jesus e um homem rico. Esse texto que nós temos aqui pode ser facilmente esboçado da seguinte forma: os versículos 13 e 14, você tem o diálogo inicial, que nós já lemos. Temos um provérbio contado por Jesus no versículo 15, em seguida a parábola de 16 a 20, e um provérbio final no versículo 21. Vamos voltar ao diálogo inicial desses dois irmãos então. Dois irmãos, no diálogo inicial, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Como nós já dissemos aqui, este homem chama Jesus de rabi. Este homem estava na multidão e vai a Jesus como mestre reconhecido pela comunidade religiosa do seu tempo, e lhe apresenta uma queixa, um conflito, uma causa a Jesus. E esperava-se que o rabi, que o mestre, tivesse profundo conhecimento da lei e estivesse preparado para dar um parecer legal sobre qualquer coisa que lhe fosse levado, qualquer assunto que lhe fosse trazido. E é por isso que esse homem chega a Jesus e coloca essa situação: dize a meu irmão que divida a herança. E perceba, irmãos, perceba que interessante. O homem da multidão, ele não pede a Jesus que julgue a causa entre ele e o seu irmão. Não, ele não chega a Jesus pedindo arbitramento. Ele não está pedindo a Jesus: julgue a causa. Ele chega a Jesus e disse: diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. O que ele fez? Ele levou a causa já julgada. A peça já estava pronta, já estava transitado e julgado, e já tinha sido resolvido na cabeça dele. Estava tudo pronto. Ele chega a Jesus e disse: diga a ele que reparta a herança comigo. Ele foi baseado nessa tradição de que após a morte do pai, um irmão, mesmo que fosse mais velho, não poderia negar a partilha dos bens. Então ele faz um clamor exigindo justiça a Jesus dessa situação. O que ele está dizendo a Jesus é o seguinte: Rabi, todo mundo conhece a opinião dos outros rabis. Eu estou certo, meu irmão está errado. Você, Rabi Jesus, diga isso a ele. Olha o tom que ele está falando com Jesus. Diga isso a ele, Rabi. Diga a ele que divida a parte da herança comigo. E este requerente, como dissemos anteriormente, ele não está pedindo o arbitramento, mas está ordenando ao juiz que execute a sentença que ele já estabeleceu. Ele já decidiu o que quer, e agora ele tenta usar Jesus. Usar Jesus? Sim, meus irmãos. Qual é o contexto em que ele chega a Jesus aqui? Em público. Ele não foi em secreto como Nicodemos ou o jovem rico.
Ele chegou em público e no meio de todas as pessoas, ele joga essa sentença para cima de Jesus. Diga a ele que reparta a herança comigo. Porque ele queria usar o nome de Jesus, a fama de Jesus, para atingir os seus objetivos. Mas ele não vai gostar da resposta que Jesus vai dar a ele. A resposta dura de Jesus deixa claro o propósito do ministério do Senhor encarnado aqui entre nós. Jesus não veio para perder o seu tempo ou usar o seu tempo acerca de causas seculares. Jesus estava focado na proclamação do reino. Jesus estava focado na proclamação das boas novas. Veio João Batista antes de Jesus, cumpriu o que os profetas disseram, e a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E quando Jesus iniciou o seu ministério, a mensagem do reino, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A resposta de Jesus aqui tem um tom de reprovação a este suplicante. Homem, quem me colocou como juiz ou repartidor entre vocês dois? Há um detalhe aqui, meus irmãos. Provavelmente a relação entre esses dois irmãos estava cortada. Eles não se falavam mais. Eles não estavam tendo comunicação. E ao chegar a Jesus dizendo: Jesus, faça por favor o que eu estou te pedindo, fale para ele me dar a minha parte da herança. Ele está dizendo: eu quero relações permanentemente cortadas. É isso que ele está dizendo a Jesus. Eu quero cortar de uma vez por todas as relações com o meu irmão. Possivelmente a questão aqui era uma propriedade, uma herança de terra, uma herança agrícola. E Jesus não está interessado aqui em se tornar o juiz entre eles, mas sobre eles. Disso, duas primeiras aplicações para a nossa vida. A primeira coisa, eu devo ir, anote aí no seu esboço, devo ir a Jesus, expondo a Ele as minhas súplicas, e não as minhas exigências. Eu devo ir a Jesus apresentando a Ele o que está no meu coração, mas não exigindo dele. Esse irmão já tinha decidido o que queria. Eu quero isso, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, a minha parte da herança. E ele diz: Jesus, faça isso. Nós, irmãos, estamos criando toda uma geração de crentes imaturos por falta de aprofundamento bíblico e por causa de ideias equivocadas, como o nosso pastor bem nos advertiu, se não me engano, no domingo passado, quando falou sobre muitos mestres. Muitas pessoas ensinando, muitas pessoas falando coisas no rádio, na televisão, na internet. Um desses disse outro dia que quando ele se compara a Deus, ele não se sente inferior a Deus, ele se sente tão justo quanto Deus é. E enquanto o apóstolo Paulo diz na Bíblia: miserável o homem que sou. Olha a diferença. Eu devo ir a Jesus apresentando a Ele as minhas súplicas. Cuidado com essa teologia da prosperidade que transforma Deus em nosso servo, em nosso mordomo. Um desses homens da televisão certa vez disse assim, eu não vou falar o nome da pessoa, tá, por questões éticas, mas chegou para ele e disse assim: missionário, o senhor fala aí sobre determinar a cura, determinar o milagre, mas o apóstolo Paulo na Bíblia, ele pediu a Deus 3 vezes e Deus não tirou o espinho da carne. O que o senhor diz disso? A resposta do missionário foi: o irmão Paulo não sabia determinar. Tá bom para você essa resposta? O irmão Paulo não sabia determinar. Meus irmãos, nós precisamos ir a Jesus. Nós somos bem-vindos, como diz o autor de Hebreus, nós somos bem-vindos ao trono da graça. Aliás, a Bíblia diz
lá nesse capítulo de Hebreus, que nós devemos correr para o trono da graça, para encontrar socorro e graça que nos ajude no momento oportuno. Aleluia! Você é bem-vindo diante da presença do Pai. Há um outro convite nas cartas de Pedro: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você é bem-vindo na presença do Pai, mas nós somos bem-vindos na presença do Pai pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Minhas habilidades, minha inteligência, minha riqueza, como nós veremos daqui a pouco, nunca serão suficientes para obter do Pai nenhum favor. Tudo que nós recebemos, toda a graça, tudo que você agradeceu agora há pouco na sua oração, é a favor de Deus, é bênção de Deus. Amém ou não amém? Entenda isso. E a segunda coisa, a segunda aplicação dessa primeira parte: devo ir a Jesus para obter reconciliação. Anote aí a palavra reconciliação. Reconciliação com Deus e com o próximo, não somente os seus favores. Jesus veio nos ligar a Deus. Jesus veio fazer essa ponte entre a humanidade e Deus. E perceba, o próprio Deus veio a nós em Jesus Cristo. Jesus, eterno, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, se tornou homem. Emanuel, Deus conosco, para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Essa é a obra da cruz, reconciliação. A Bíblia conta apenas uma história de como um Deus santo, amoroso, quer salvar a humanidade. Jesus é a reconciliação entre nós e Deus. Só que essa reconciliação, e esse irmão da história não entendeu isso, essa reconciliação que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo, precisa ser estendida a todas as pessoas com quem eu me relaciono. E aí eu pergunto: há alguém com quem você não fala? Há alguém? Você está nutrindo ódio ou raiva para com alguém? Você está então dentro da obra que Jesus veio fazer, se você continuar nutrindo esses sentimentos. Continuemos a nossa história. Vá lá para o versículo 15, por favor. Duas advertências de Jesus. Jesus conta um provérbio a esses irmãos. O versículo 15 diz: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Há um provérbio aqui. Se você fizer uma comparação entre esse provérbio aqui, que Jesus contou, e os provérbios que estão no livro de provérbios da nossa Bíblia, você vai perceber muita semelhança, muitas advertências. E Jesus faz aqui uma advertência: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Perceba que Jesus não somente não atendeu à requisição daquele irmão que foi até ele, como não quis também se tornar juiz entre eles, mas Jesus se torna aqui juiz sobre eles. Como assim? Jesus foi mais a fundo do que a mera questão jurídica, prática de separar a terra. Jesus olhou para dentro do coração daquele homem que o procurou. Jesus leu as intenções do seu coração. Você percebe isso? É por isso que Jesus o avisa: cuidado. Cuidado não com a questão legal, com a questão jurídica. Cuidado com o que está no seu coração. É seu direito? Talvez seja. Mas mais do que isso, o que você está pedindo vai te causar muitos danos. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ambição. Jesus está dizendo: cuidado. Jesus não vai julgar a questão prática da herança, não. Mas Jesus se colocou juiz sobre os dois, sobre eles, julgando o que estava no coração.
Ganância, ambição, é uma forma de traduzir um conceito da Bíblia de desejo insaciável. E a implicação aqui é clara: o problema desses dois irmãos não será resolvido mediante a partilha dos bens. Você entendeu isso? A mera partilha dos bens não iria resolver o problema desses dois irmãos. Poderia haver a partilha legal dos bens, cada um com a sua parte da terra, mas eles continuariam com um outro problema muito mais complicado: a divisão entre eles, a separação entre eles. E esse judeu, esse homem que procurou Jesus, provavelmente era judeu, se esqueceu do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se esqueceu da história entre Abraão e Ló, que não houveram um acordo entre eles e tiveram que se separar. E na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, quando há uma separação como essa que houve entre Abraão e Ló, era algo tomado como triste, como trágico até. As pessoas são afetadas por desejos insaciáveis de muitos tipos. Um deles é a questão de mais posses. Talvez o seu problema, o seu desejo insaciável, a sua ambição seja outra. O deste homem era a questão material, e a sua? Isso nos leva a mais duas aplicações. Anote aí no seu esboço. O desejo de coisas materiais se mostrará insaciável. Quanto mais você procurar, mais você vai querer. Quanto mais você procurar, mais você vai querer. Vai se tornar insaciável. E a segunda coisa, os sonhos da vida abundante. Vida abundante, anote aí. Os sonhos da vida abundante nunca serão alcançados mediante o acúmulo de bens. Sabe por quê? Porque a maior necessidade do homem, e aqui não estou pregando contra riquezas. A Bíblia fala sobre riquezas, inclusive fala que aqueles que são ricos, sejam ricos em ofertar, em ajudar, amém? Paulo escrevendo a Timóteo fala isso. Então você pode orar para Deus abençoar você? Sim, pode. Com desejo no coração de que essa bênção seja bênção na vida de outras pessoas. Falamos sobre isso no curso Crowd Finanças. Em breve você ouvirá mais notícias sobre esse curso. O momento merchan acabou. Os sonhos da vida abundante nunca serão realizados, alcançados mediante o acúmulo de bens. Porque a vida abundante não são coisas. A vida abundante é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Jesus disse: todo aquele que beber da água que eu lhe der não terá mais sede, todo aquele que comer do pão que eu lhe der não terá mais fome. Jesus não estava falando de coisas materiais. A mulher à beira do poço entendia em coisas materiais. Senhor, me dá dessa água, estou falando em João 4, me dá dessa água aí para que eu não tenha que voltar aqui ao poço. Lembra dessa história? Jesus conversando com a mulher samaritana à beira do poço, ela disse: me dá dessa água, eu não terei que voltar mais aqui. E Jesus disse: não, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Os sonhos da vida abundante não satisfarão você. Vamos à nossa parábola. A parábola está aí do versículo 16 até o 20. Eu dividi a parábola em estrofes, seguindo a ordem do próprio texto. A primeira estrofe está lá no versículo 16. Estrofe 1, anote aí no seu esboço: bens concedidos. Bens concedidos. O texto diz: e ele, Jesus, contou esta parábola dizendo: havia certo homem rico, cuja terra produzira abundantemente. Esta é a primeira parte da história. Jesus então, diante da presença daqueles dois irmãos, do pedido deles, ele conta a parábola que aqui está. Havia certo homem rico, cuja terra produzira abundantemente. Perceba aqui que a abundância desse homem não é somente o resultado do seu trabalho, mas a parábola, Jesus fala essa parábola de uma forma a demonstrar que essa abundância era provinda como uma dádiva de Deus. Ele plantou,
Só que para além do que ele plantou, a terra produziu muito mais do que aquilo que ele mesmo estava prevendo. Ele já é rico, só que ele recebe aqui riqueza adicional. E qual é o problema que esse homem passa a ter com essa riqueza adicional? O que fazer com ela? O seu problema é o que fazer com os bens que ainda não chegaram, não adquiridos, essa colheita farta. O que nos leva ao versículo seguinte, estrofe 2, o problema, anote aí. O problema. E ele discutia consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. Perceba, o texto está no passado contínuo, ele estava discutindo consigo mesmo, e esse debate interno durou algum tempo. Perceba o isolamento, a solidão desse homem rico, cujas terras produziram abundantemente. Ele não tem ninguém perto dele com quem conversar, ele fala sozinho consigo mesmo. Nem lhe passou pela cabeça o seguinte pensamento: na verdade, eu não preciso de nada disso, pois eu já sou rico. Também não lhe passou pela cabeça: esta riqueza extra é uma dádiva de Deus, pela qual eu não posso me orgulhar, foi Deus quem a fez crescer. Não lhe passou pela cabeça receber essa abundância extra como dádiva de Deus. Ao contrário, o tom que Jesus coloca na parábola, perceba o pronome possessivo, usado de forma frequente aqui nos próximos versículos. Consigo mesmo, minhas colheitas, meus celeiros, minhas terras. Ele volta-se para si mesmo, para o que ele tem e para sua própria alma, para o seu próprio ser interior. Em seu diálogo, a ideia de procurar outras pessoas para ouvir conselhos, que era a questão cultural daquela época. Um homem rico sempre tinha conselheiros, familiares por perto. Um fazendeiro, um proprietário de terra sempre consultava pessoas antes de tomar decisões, e principalmente a família, porque os negócios envolviam o futuro da família. Mas não, nem lhe passa pela cabeça chamar alguém. E quando ele começa a dialogar, com quem ele dialoga? Consigo mesmo. O que nos leva à estrofe seguinte, o plano presente, versículo 18, anote aí. O plano presente. Então ele tinha um problema: o que farei? E aí ele começa então a achar consigo mesmo uma solução para o seu problema. E disse: farei isto, derrubarei olha o pronome possessivo de novo, meus celeiros, e edificarei outros maiores, e armazenarei todo o meu cereal e os meus bens. 3 vezes só aqui neste versículo: meus celeiros, meu cereal e meus bens. No Velho Testamento, nós acabamos de estudar os profetas menores, na nossa escola bíblica, que acontece todo domingo às 9 horas, depois do culto das 9 às 11 horas, 10 horas, obrigado. Nós acabamos de estudar os profetas menores, e nós vimos que nos profetas menores, tanto quanto nos maiores também, há uma linguagem profética, há um jargão repetido. Deus diz que vai derrubar ou destruir, e depois ele vai restaurar, falando da nação de Israel. Permitirei que vocês sejam levados cativos, mas os restaurarei. Essa mesma linguagem de derrubar e edificar ou restaurar é utilizada por Jesus aqui nessa parábola, só que de forma invertida, rebaixada, nesse rico homem que diz: eu vou derrubar, mas vou edificar. Só que agora ele diz: não para a glória de Deus, como os profetas fizeram no Antigo Testamento, mas para mim mesmo. As dádivas de Deus são transformadas em posses, minhas colheitas, meus celeiros, meus bens e a minha alma. Sem perceber, no entanto, este homem não percebeu que nem a sua alma lhe pertencia. Tudo era dádiva de Deus. Vamos à estrofe 4, versículo 19. Plano futuro, anote aí, plano futuro. Agora como vai
como ele vai resolver o problema. E direi à minha alma, resolvido o problema, onde guardar, olha os planos dele. Direi à minha alma, alma, tens muitos bens ajuntados para muitos anos. Olha o plano dele, descansa, come, bebe e diverte-te. Será que esse é o seu plano de aposentadoria? Você está plantando agora para colher lá na frente? Sim, é o plano de muitos de nós, não o meu. Enquanto houver uma... Penso que o pastor Carlos pensa assim também. Enquanto houver uma igreja querendo ouvir um velhinho pregar, acho que estaremos lá, né, pastor Carlos? Pregando a palavra. Mas o plano desse homem é: come, descansa, come, bebe e diverte-te. O discurso desse homem não é digno, mas é triste. Não é triste, mas é digno de pena. Não há ninguém junto com ele. Não há ninguém com quem ele possa compartilhar a alegria dessa prosperidade recebida, da grande colheita que lhe foi dada. Então ele conversa consigo mesmo. O único auditório que ele tem é a sua nefesh, a sua alma, que no grego é a palavra psique, da onde nós tiramos psicologia e outras psicos da vida. O alvo aqui é a sua própria pessoa, o seu ser interno. E ele tinha um plano para o futuro: produzir muitas coisas e aproveitar todos os aspectos da vida. Só que ele não imaginava que essa fórmula de sucesso, ou essa fórmula de descanso, não seria possível. Olha o que Deus diz a ele, na estrofe 5, versículo 20. Bens deixados, anote aí, bens deixados. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite a tua alma te será requerida. E o que preparaste? Para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que preparaste, de quem será? Você já leu Provérbios capítulo 16, versículo 1? Talvez você saiba de cor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Este homem fez planos, mas em nenhum dos seus planos ele incluiu Deus ou a glória de Deus. Em nenhum momento ele agradeceu: ó Senhor, obrigado, porque minha terra produziu muito além do que eu imaginava, isso vem das tuas mãos. Não, ele não parou para dizer obrigado, Senhor. E ele faz planos que excluem Deus de tudo o que ele tinha planejado. Aqui, Lucas, o autor deste evangelho, usa uma palavra, insensatez, para definir este homem. Ele é chamado de insensato, porque fez planos que excluíram Deus de tudo o que ele tinha planejado. Esta noite a tua alma te será requerida. Ele se esqueceu de que haverá o dia da prestação de contas, e que ele teria que se apresentar diante do seu Criador para prestar contas de como ele geriu tudo o que Deus lhe tinha dado. E eu preciso perguntar agora para você: como você tem administrado o que Deus tem lhe dado? Em todos os aspectos da sua vida. Esquece esse negócio de dividir o homem em caixinhas. Há pessoas que dividem o ser humano em caixinhas: minha vida profissional, minha vida social, minha vida familiar, minha vida futebolística, e aí vai. Em cada uma dessas caixinhas, elas não conversam umas com as outras. No meu trabalho, eu sou só profissional. A minha vida religiosa é só domingo e à noite, porque de manhã eu não acordo. Cuidado com isso. Deus vai chamar você para uma prestação de contas. Um dia, todos prestaremos contas a Deus da vida que Ele mesmo nos proporcionou. No começo da parábola nós vimos que esses bens são dádiva de Deus, foram dádiva de Deus. E agora torna-se claro que nem mesmo a vida dele lhe pertencia. A voz de Deus ressoava dos recônditos do seu isolamento, que foi criado por Ele mesmo, e agora o confronta com uma visão horripilante. Eu vou me encontrar com Deus, o que eu vou apresentar a Ele?
Deus não faz nenhuma pergunta acusatória a este homem. Perceba no texto: o que é que você fez pelos outros? Por que você deixou de ajudar os necessitados? Ou por que não se encontraram próximo a vocês os seus familiares e amigos, que seriam receptores naturais da sua riqueza? Todas perguntas válidas a propósito. Mas o que Deus está dizendo a ele é: veja o que você fez a você mesmo. Você planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho e agora morre sozinho. Não nos é contado, meus irmãos, o final, o desfecho da reação desse homem diante das palavras de Deus. Isso significa que você e eu precisamos ouvir essa advertência: esta noite a tua alma lhe será requerida. E o que você fez, para quem será? Você e eu precisamos fazer o desfecho desta parábola, respondendo a si mesmo: o que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito do que Deus tem me dado? Deus tem me dado vida, Deus tem me dado tempo nesta terra, Deus tem me dado trabalho. O que eu estou fazendo do que Deus tem me dado? Deus me deu uma família, eu estou cuidando bem dos meus? Eu estou cuidando bem das minhas saúdes? Você está cuidando bem de quem você é? E o seu coração? Você está cuidando bem dos seus sentimentos? E Jesus conta então um provérbio final, segundo provérbio: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não está reunindo riquezas para com Deus. Anote aí no seu esboço: riquezas para si mesmo versus para com Deus. Reunir riquezas para com Deus deve ser entendido em oposição à primeira sentença: entesourar para si mesmo ou reunir riquezas para com Deus. Não entenda aqui acrescentar algo ao ser de Deus, porque Deus é perfeito e nada pode ser acrescentado ao ser perfeito de Deus. Porém, Jesus chama a atenção dizendo que esse homem rico é caracterizado como alguém que está gastando suas riquezas, suas energias, tentando enriquecer-se ainda mais, em vez de labutar no serviço de Deus, em vez de entesourar no banco do céu, onde o ladrão não rouba, as traças não minam. Ao invés de investir naquilo que é eterno, ele está gastando toda a sua sabedoria, inteligência e recursos em coisas perecíveis. Você está entendendo a ideia? As dádivas que nós damos a Deus, melhor dizendo, as dádivas que nós recebemos de Deus devem ser-lhe devolvidas. Deus te deu a vida, Deus te deu até mesmo o ar que você está respirando agora. A vida é um presente de Deus, a vida é um dom de Deus. O que você está fazendo com a sua? A prioridade desse homem rico estavam invertidas de acordo com a visão bíblica. Por toda a Bíblia, Deus é o centro das ações humanas. Tudo vem dele e tudo deve voltar a ele. Lá no Salmo 14, versículo 1, diz assim: diz o louco no seu coração, não há Deus. A mesma palavra usada no Salmo é usada aqui por Lucas. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Portanto, eu te pergunto hoje: em quem a tua vida está centrada? Em você mesmo ou em Deus? As ações que você pratica neste mundo que Deus criou estão voltadas para Deus ou para você mesmo? E você vai se perguntar: mas pastor, eu trabalho todo dia, de segunda a sábado, eu trabalho para Deus ou para mim mesmo? Não há contradição aqui, meus irmãos. Não há contradição aqui. Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Eu trabalho para refletir a glória de Deus no meu trabalho.
Eu preciso ser um excelente profissional, porque os outros verão a presença de Deus através da minha excelência. A faculdade é a mesma coisa, onde você estiver, a glória de Deus precisa ser refletida ali. Somos embaixadores dele neste mundo. E Jesus nos ensinou: em quem a sua vida está centrada? Em você mesmo ou em Deus? Em ganhar muito dinheiro, em servir ao dinheiro ou a Deus? Os dois não dá para ser. Não dá para servir a Deus e a Mamon. O texto também não registra a reação desses dois irmãos e nem da multidão que ouviu a resposta de Jesus e a sua parábola. Podemos tentar inferir o seguinte: o verdadeiro problema não é a divisão da herança. O problema desses irmãos não era a questão, a partilha da terra, mas a vontade de servir o ego ao invés de servir a Deus. Servindo aos outros, servindo a Deus, eu sirvo aos outros, inclusive o meu irmão com quem eu não falo. O verdadeiro problema não é a partilha da herança ou da terra, mas a vida voltada para o eu, para o ego. A pessoa que pensa que a segurança e a boa vida podem ser encontradas somente nas coisas materiais é chamada de insensata. A vida abundante só pode ser encontrada em entesourar para Deus e não para si mesmo. A riqueza deste insensato destruiu a sua capacidade de manter relacionamentos humanos duradouros. Ele não tem com quem abrir-se. Pior do que isso, ele nem sabe que tem um problema. O que está aprisionando você hoje de se relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo? O que está impedindo você hoje de vir a Cristo reconhecendo que você tem pecados e que precisa da salvação de Jesus para ter esse acesso a esse novo e vivo caminho para Deus? O que está distanciando você das pessoas? Talvez o seu problema não seja a partilha de uma terra. Talvez você tenha brigado com alguém, algum familiar. Talvez você esteja há tempos sem falar com alguém. E talvez mesmo no começo da mensagem você já se lembrou de alguns nomes com quem você precisa se reconciliar. Mas antes de fazer isso, deixa eu te dizer uma coisa: reconcilie-se com Deus em primeiro lugar. Venha a Deus através de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o único elo entre Deus e os homens. Venha a Jesus. Pare de servir a você mesmo e sirva a Deus, porque quando nós servimos a Deus, as nossas vidas poderão prosperar, poderão não prosperar, mas em um sentido sempre irá prosperar. Qual sentido? Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e ao seu Filho Jesus a quem enviaste. Para você prosperar para com Deus, você precisa se reconciliar com Ele mediante Jesus Cristo. Então eu quero perguntar: você está aqui essa noite, você já convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Você já convidou Jesus para entrar em sua vida, para perdoar os seus pecados, sinceramente, admitindo que você é falho e que você precisa desse encontro com o seu Deus? Se você ainda não fez isso, faça isso hoje. A igreja ora, e você ora também, convidando Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Salvador e Senhor. Mas se você já fez isso, se Jesus já está no seu coração, mas você percebe que há ainda elementos da sua vida que precisam ser trabalhados, que estão te distanciando de Deus e até mesmo impedindo você de ver as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa voltar-se a Deus, abandonar a vida voltada para o ego e viver uma vida voltada para Deus, com os olhos na eternidade, investindo naquilo que vai durar para sempre. O que nós fazemos para nós mesmos pode durar algum tempo, podemos até mesmo receber o elogio dos homens, mas o que nós fazemos voltado para Deus
a busca por Deus, a nossa vida devocional, a pregação do Evangelho, ajudar alguém a andar com Deus mediante Jesus, isso sim vai ecoar na eternidade. Esse é o nosso chamado, como nós vimos hoje de manhã, fazer discípulos. Então eu quero convidar, a primeira coisa, você a ser um discípulo de Jesus, vindo a Ele em arrependimento. E a segunda coisa, se você já é um discípulo, verifique para quem você está vivendo, para si mesmo ou para Deus. Eu queria dar alguns segundos para que você orasse. Ore agora, falando com Deus sobre a sua vida. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, para ser aquele que nos liga novamente com o Pai. E Deus, nossa oração é que as nossas vidas sejam vividas para Ti, somente para Ti. Que a nossa vida glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém.